Boa noite, cara telespectador, cara telespectadora. Mais uma sexta-feira, 27 de abril. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, essa consideração, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Bem, na última segunda-feira, numa conversa informal num grupo de pessoas, em determinado momento, uma senhora estava conversando comigo e com outras pessoas, de uma forma bem alarmista, né? Disse que estava muito preocupada porque recebeu uma mensagem através das redes sociais informando que no Brasil e em particular na nossa cidade estava ocorrendo um surto de gripe, inclusive com muitas mortes, e que porque não tinha vacina para aplicar, o governo, a prefeitura, estava todo mundo escondendo o fato, ou seja, ninguém falava nada porque não tinha vacina, né? Eu disse que provavelmente era mais um boato infundado, né? Mais um que a gente chamou de fake news, né? Não via nenhum fundo de verdade nisso. Até lamento, infelizmente, quem usa as redes sociais sabe disso. Eu lamento como existem notícias falsas nas redes sociais. E eu lamento como é que alguém planta notícias alarmistas sem nenhum fundo de verdade, né? Isso é lamentável, é coisa de imbecis, mas eles existem, né? Eu até disse a ela, olha, já começou hoje no Brasil uma campanha de vacinação contra a gripe, mostrando que tem vacina, e aqui em Friburgo, por ser feriado de São Jorge, começa amanhã, não é? Aí tá bom, então tem que me informar? Eu falei, claro, tem que se informar, não tem fundamento essa história de que tem uma epidemia de gripe matando um monte de gente e o governo escondendo, não. Aí uma outra senhora que estava no grupo também falou assim, puxa vida, que bom que vai ter vacina, é uma pena que eu particularmente não vou poder me vacinar. Mas eu falei, por que você não vai poder se vacinar? Ah, não, porque eu tomei vacina contra a febre amarela e eu ouvi uma conversa no ônibus dizendo que se tomar uma não pode tomar outra. Eu falei, é outra coisa que certamente é uma grande bobagem. Enfim, são muitas bobagens, apesar da gente estar essas campanhas de vacinação contra a gripe já ser constante, todos os anos, há vários anos, ainda existe muita desinformação sobre a vacinação contra a gripe, não é? E nessa seara, considerando digamos, que o Pensando, essa é a função dele, que é informar, procurar pensar a cidade, mas também informar, mesmo que nós sejamos apenas um programa do interior, na TV local, uma gotinha nesse oceano, não custa nada a gente continuar sendo essa gotinha, até porque o oceano ele é enchido de gota em gota, né? São gotas em gotas de água. E o que eu vou fazer essa noite, recebendo um dos mais experimentados e conceituados médicos friburguenses, daqui da região, quando se trata principalmente de doenças respiratórias. Vamos falar sobre a gripe, essas consequências, quem pode, quem não pode vacinar, se tem epidemia, se não tem, se vacina pode tomar quem tomou a febre amarela, enfim, vamos conversar com ele. Esse é o tema do programa desta noite. O que é verdade ou não quando se fala em vacinação contra a gripe. Mas inicialmente vamos para os meus recados. Eu começo falando dos aniversariantes. Hoje é a data festiva de um querido irmão, Geraldino de Souza Aroca. Um abração para o Geraldo, pelo aniversário, como ele é chamado. Que o bom Deus ilumine seus caminhos sempre, tá bom, Geraldo? Tudo de bom para você. Vamos agora falar de ilustres friburguenses também que se aniversariam por esses dias. Mesmo que um pouquinho atrasado, porque ele aniversariou antes, não posso deixar de registrar o aniversário do conceituado arquiteto e ex-secretário municipal Sérgio Seixas. Um abração para o Sérgio Seixas pelo aniversário. Terça-feira, dia 1º, será a vez do vereador Joelso Martins, Joelso do Pote, aniversariar. Um abração para o Joelso. Ainda na terça-feira também, outro vereador estará aniversariando. É o Márcio José Correia Alves, o Marcinho. Um abração para você, Marcinho, tudo de bom. E na quinta, dia 3, será a vez do jornalista e colunista de A Voz da Serra, o Antônio Fernando. Um abração para o Antônio Fernando pelo aniversário. Amanhã, sábado, dia 28, vamos agora para evento. Será realizado o primeiro festival de atletismo, futsal e judô Nova Friburgo.
Ele é voltado para portadores de deficiência intelectual. Será realizado nas dependências do Friburguense Atlético Clube, no horário das 9 às 13 horas. Ele é destinado a ambos os sexos, a partir de 8 anos. As inscrições estão encerradas, mas o evento é importante, a participação. E quem quiser prestigiar, basta comparecer com 1 quilo de alimento não perecível, que a entrada é franca. Este evento é mais uma contribuição do Lions Clube de Nova Friburgo, com apoio do Friburguense e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal. Ou seja, sábado agora 28, primeiro Festival de Atletismo, Futsal e Judô, Nova Friburgo, voltado para portadores de deficiência intelectual, nas dependências do Friburguense Atlético Clube, das 9 às 13 horas, entrada 1 quilo de alimento não perecível. Vamos agora para as utilidades públicas. Marcolinho, pode colocar na tela isso, a PAI. Sempre falo na PAI porque a PAI faz um trabalho e a gente precisa ajudar essas entidades friburguenses a se manter. A Prefeitura, de um modo geral, sempre atrasando com os recursos, né, tem com os convênios que ela tem, e a PAI precisa da nossa ajuda. É uma entidade que há mais de 40 anos presta relevante serviço. Então está na telinha os dados da PAI. Vamos para a segunda utilidade pública, que é o Disque de Denúncia da Polícia Militar, o 25234590, e o WhatsApp do 11º Batalhão, o 981-325273. É importante termos esse número sempre à mão, é uma forma de nós ajudarmos, de participarmos da nossa segurança pública. Lembrando sempre o que eu falo aqui, que a Constituição determina que a segurança é uma obrigação do Estado, mas é um dever de todos. E esse dever pode ser exercido dessa forma, tá bom? Vamos agora para mais um telefone, que é você tem problema na iluminação pública, está aí na telinha o Disque Iluminação Pública, que é o 259125. Ele atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, em função dos 8 meses que nós não tivemos manutenção na iluminação pública, a demanda é muito grande. Se você ligar para lá, pode ser que demore um pouquinho a atender, mas insisto. Então estão os dados na telinha. Há muito serviço para fazer. A Prefeitura ficou muito tempo sem fazer a manutenção, que foi um absurdo, mas agora voltou, então vamos usar. Se você tem problema na iluminação, liga para lá, 2525-9125. O outro telefone, como eu digo, eu informei ele muitos anos mesmo, mas parei de informar já há alguns meses, porque eu não vejo por que informar o telefone de uma secretaria que não funciona. Estou falando da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu forneci aqui que eu chamava Disque Falta de Educação, que era um telefone para quem encontrasse um motorista mal educado na porta da sua garagem. Mas, infelizmente, como eu vou dar telefone de uma secretaria que não cuida da ordem, basta ver o que ocorre nas nossas calçadas, né, a bagunça que é. Eu falo, há cerca de um mês, foi publicado um decreto do prefeito dizendo que ia acabar com a bagunça dos camelôs. Eles continuam do mesmo jeito. Não se vê guarda municipal na rua, não se vê nada. Enfim, essa bagunça, eu lamento até porque só precisa de uma secretaria de ordem, porque tem muitos maus friburguenses fazendo desordem, mas é uma desordem na nossa calçada, então não posso falar em ordem. E mobilidade urbana, cá entre nós, né? A gente sabe que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não tem até muito, não tem efetivo, não tem equipamentos, enfim. Mas ela, não, mesmo com pouco, ela faz muito pouco. É impressionante. Eu estava agora parado num sinal, olhando. Eles simplesmente, um sinal, é impressionante quando você vê que um fluxo maior, o tempo é menor, não tem controle, não tem nada, é uma bagunça. É uma secretaria da bagunça. Infelizmente eu não posso dar um telefone de uma secretaria da bagunça que ou não faz nada, é uma cabeça de bacalhau, e quando faz errado. Essa que vem agora é a creche Berçário São José lá em Conselheiro. Essa precisa da nossa ajuda, que ela vem prestando relevante serviço. É mais uma que a Prefeitura, em vez de pagar em dia o convênio, não paga, né? Então necessita da ajuda. Estão os dados na telinha da conta bancária da creche Berçário São José. Se você achar por bem não depositar, não pode, você pode também fornecer produtos de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que podem ser entregues lá no endereço da creche, que é na rua José Ernesto Quinucci, número 53, lá em Conselheiro, pertinho do Big Bru. Vamos agora para meu registro do bueiro que não buera, que eu tenho que trocar essa foto, que já não é nem mais ela. Eu já venho falando há cerca de 5 meses sobre esse bueiro, que infelizmente não capta água nenhuma, vocês estão vendo aí.
Ele fica na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777, esquina com a rua Noêmia Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Isso é um exemplo clássico do descaso da prefeitura para com as coisas do dia a dia da cidade. E o descaso não vem só desse governo, vem de outros governos. Eu vou continuar falando, quem sabe uma hora eles tomam vergonha na cara e vão lá e consertam esse bueiro e a galeria, tá bom? E o outro registro que eu quero fazer é... Quem acompanha os trabalhos da Câmara Municipal sabe que uma das grandes ferramentas, das principais ferramentas que o vereador tem para obter dados do governo municipal, notadamente aqueles vereadores de oposição, é o requerimento de informação, né? Ocorre que o que deveria ser considerado uma coisa natural pelo Executivo, ou seja, permitir sempre que o vereador utilize essa ferramenta para exercer suas principais funções constitucionais de fiscalização, vem ao longo tempo sendo motivo de discussões, até de brigas na Câmara Municipal de Nova Friburgo, e acredito que nas outras também, né? Notícias do tipo, né, o vereador fulano de tal teve seu requerimento de informação negado pela maioria, são comuns. Enfim, é a sonegação da informação para o vereador exercer o seu trabalho. Eu já ouvi gente do governo, não estou falando desse não, de governo. Ah, mas os vereadores dão muito trabalho. É assim mesmo que funciona a democracia. Democracia dá trabalho. E eu canso de falar, se a prefeitura fornecesse todos os seus dados, digamos, de forma diligente, atualizada no seu site, que hoje é uma grande ferramenta, nem precisaria disso. Mas já que ela não faz isso, é uma informação que deveria ser natural, mas não é. Pois bem, essa semana, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que eu acho importantíssima em favor dos vereadores. Eu vou ler uma matéria que eu tirei do site do próprio Supremo Tribunal Federal, tirei ontem essa matéria, que essa decisão foi tomada na quarta-feira. Diz o texto: como qualquer cidadão, parlamentar pode requerer informações ao Executivo. Tese aprovada dispõe que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo. Essa informação foi publicada às 16 horas e 15 minutos dessa quarta-feira, atualizada às 18 horas. Diz o seguinte a notícia: o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na sessão desta quarta 25, que, como qualquer cidadão, os parlamentares podem requerer diretamente acesso a informações do Poder Executivo, respeitadas as normas de regência, como o artigo 5º, no seu inciso 33 da Constituição Federal, e a Lei da Transparência, que é a Lei número 12.527 de 2011, entre outras. A decisão foi tomada por unanimidade no julgamento do recurso extraordinário número 865-401, com repercussão geral reconhecida. Ou seja, essa decisão, qualquer caso que bater no judiciário, tem que ser seguida. A tese aprovada aponta que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e das normas de regência desse direito. O recurso foi interposto pelo vereador Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, de Guiricema, Minas Gerais, contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou seu pedido para ter acesso a dados da Prefeitura da cidade, alegando ingerência indevida no poder no outro. O parlamentar alegou que, diante de reclamações de cidadão e fornecedores da Prefeitura, solicitou informações e documentos ao prefeito para poder exercer sua atribuição de controle e fiscalização dos atos executivos e para prestar eventuais esclarecimentos à população local. Informou que a Câmara Municipal não aprovou o pedido e, diante disso, solicitou os dados diretamente ao chefe do Executivo, que se negou a prestar a informação desejada. Ao negar o seu pedido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que a fiscalização do Executivo é feita pelo Legislativo. Porém, esta não se processa por ato isolado de um vereador, sendo competência privativa da Câmara Municipal, com auxílio direto do Tribunal de Contas, no recurso ao STF, do Tribunal de Contas. Ou seja, que só poderia o pedido de informação ser levado ao Executivo se a Câmara aprovasse, né? No recurso ao STF, o vereador apontou ofensa ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, segundo a qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Relator do caso, o ministro Dias Toffoli lembrou em seu voto que o STF já decidiu que um parlamentar derrotado em algum colegiado da Câmara dos Deputados, quanto a determinado requerimento que tenha feito, não pode depois tentar. Vou voltar a ler com cuidado aqui. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, lembrou em seu voto que o STF já decidiu que um parlamentar derrotado em algum colegiado da Câmara dos Deputados, quanto a determinado requerimento que tenha feito, não pode depois tentar diretamente obter estas mesmas informações. Contudo, no caso em análise, salientou o ministro, não se tratava de informações sigilosas, ou que dependeriam de alguma comissão parlamentar de inquérito ou de outra informação. No caso, foram requeridas informações que devem ser dadas a qualquer cidadão, mesmo que não seja parlamentar, destacou o relator. O ministro lembrou ainda que o acesso à informação no Brasil está disciplinado na Lei de Transparência e também na norma de regulação popular, Lei nº 4.717 de 65, que garante a qualquer cidadão requerer judicial ou diretamente informações da administração pública. Um parlamentar não é menos cidadão, até porque para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro, frisou o ministro. Assim, o vereador, na qualidade de parlamentar, mas também de cidadão, tem o mesmo direito de acesso, concluiu o relator ao votar no sentido da provimento a recurso extraordinário. Isso aí é uma mudança de paradigma muito grande, porque o que a gente vê muito é isso hoje, principalmente o vereador de oposição, ele não tem a informação que o governo não fornece a ele, o governo tem maioria na Câmara e acabou, você não sabe. Você não sabe. Então está evidente que, a não ser realmente informações que, se passadas adiante, seja, digamos, coloque em risco a segurança do município, do cidadão, não pode ser negada. Então eu espero agora que com isso, inclusive Nova Friburgo está aí fazendo, a Câmara Municipal, uma nova lei orgânica no município, que se pense nisso. Não se pode cercear o vereador o direito de informação. Ele pode ser até uma mala sem alças, que às vezes tem, né? Fica pedindo toda hora, mas é do jogo. Desde que seja informação que a prefeitura tem, ela tem que fornecer. Não pode uma maioria, sob nome de situação, esmagar isso. Então acho que vem boa hora essa decisão, é uma decisão sábia, e que os nossos vereadores a utilizem, caso a Câmara entenda de continuar esse jogo que eu chamo de joguinho contra o cidadão, que é não informar, tá bom? Fica registrado isso. Isso posto, vamos falar do tema da noite, que é esse, o que é verdade ou não quando se fala em vacinação contra a gripe. E para conversar com vocês, eu estou trazendo ao programa, por sinal, ele é um amigo do programa, antigo amigo do programa, antigo amigo da TV, já veio aqui tantas vezes, e hoje é um assunto que ele conhece muito bem e vai poder esclarecer a todos vocês. Estou falando de Renato Abirrami, esse nosso conceituado médico friburguense. Boa noite, Renato. Obrigado por você ter vindo. Boa noite, Modesto. As amigas e amigos que sintonizam a TV Zoom e o programa Pensando Nova Friburgo, muito boa noite. Eu quero agradecer duas coisas. Primeiro, essa oportunidade de vir aqui no seu programa, para mim é sempre uma felicidade. E, em segundo lugar, o tema. Acho que você foi muito preciso. Nós estamos aí no momento de início da vacinação anti-influenza e, infelizmente, no momento em que a gripe surge, porque exatamente no final de outono e início de inverno todo, que a gripe predomina aqui na região, no hemisfério sul. Né? Hemisfério sul, que é diferente do hemisfério norte. Cada um, as estações são diversas, né? E aqui no sul, nós temos, a partir do outono, inverno, a maior eclosão de casos de gripe. E a vacina, sem dúvida nenhuma, Modesto, é um grande avanço que o Brasil fez, e nós temos que elogiar a saúde nesse sentido, porque houve uma redução enorme, drástica, importante de morbidade e internações e mortalidade, exatamente por causa da vacina. Você está acompanhado de uma amiga de sempre, né? Uma assessora, sempre permanente assessora, Rosemary. Rosa, obrigado por você ter vindo, tá? Que bom estar com você aqui. Você é uma pessoa realmente... O Renato vem muito aqui, você me ajuda bastante, né? Você é gente boa. Agradeço lá em cima o Marcolinho, mais uma vez comigo aqui, e o Charles hoje, que voltou. Obrigado, Charles.
Renato, vamos começar a falar sobre esse boato que eu relatei no início do programa, nessa segunda-feira, quando uma senhora do grupo disse que o Brasil vem enfrentando uma epidemia de gripe, inclusive a nossa cidade, que muita gente já morreu e que não existe vacina no Brasil, por isso que os governos estariam escondendo. Eu disse para ela que certamente isso era um boato, né? Isso aí é um fake news, né? Infelizmente, as redes sociais são muito importantes para muita coisa, mas existe essa parte ruim, que são notícias completamente falsas, que não têm nenhum sentido e que são difundidas dessa forma e prejudica sensivelmente a saúde, porque impede muitas pessoas de procurarem a vacinação, que é um instrumento preventivo mais eficaz contra a doença, que é a gripe. Você já está pedindo, o Marcolino já está pedindo para ir para o comercial? Ah, não. Bem, outra conversa também que eu ouvi nessa fofoca é sobre essa incompatibilidade da vacina contra a gripe e contra a febre amarela. Existe, porque você tomou vacina contra a febre amarela, você está impedido de tomar contra a gripe? Lógico que não, não tem nada a ver, é outra notícia falsa. E é até importante esclarecer que também existe uma vacina chamada antipneumocócica contra a pneumonia, o pneumococo é o agente principal da pneumonia, que pode ser usada da mesma maneira, junto, concomitante com a vacina da gripe. Quer dizer, não existe nenhuma contraindicação em múltiplas vacinas. Isso já é feito há muitos anos e eu não sei, as pessoas às vezes vêm com esses boatos que prejudicam ainda mais a profilaxia. Isso aí, Renato, tem uma coisa interessante. Essa senhora disse que ouviu isso no ônibus, né? É impressionante. Eu estou falando, essas duas senhoras estavam falando isso, não são pessoas, digamos assim, com baixo nível de instrução, não. São duas professoras aposentadas, ou seja, pessoas com um bom nível de informação. Agora, é impressionante como o brasileiro como a gente fala, né? Ouve o galo cantar, não sabe aonde, mas já sai para... Como é que você vai... Eles vão difundindo a coisa errada, né? E se difunde no ônibus, aí passa para outra, daqui a pouco está todo mundo falando, e eu vejo isso na prática diária, com o atendimento dos pacientes. Muita gente chega lá questionando, vou fazer, posso fazer, posso. E agora, nessa época aí, é muito mais, né? Porque está na televisão, a convocação para a vacinação, muita gente tem medo. Essa vacina, o Modesto, ela não tem praticamente contraindicação, a não ser as pessoas alérgicas ao ovo, porque é feito de ovo, né? Esses casos são excepcionais. E as reações da vacina são muito pequenas, em um percentual mínimo de casos, e são passageiras, rápidas, desaparecem em 12 a 24 horas, mas são muito raras. Então, sem ser alergia ao ovo, a doença aguda, se você estiver com febre, não vai tomar vacina, espera uns 3, 4 dias e depois toma a vacina, até porque esses anticorpos, eles começam na primeira semana, na segunda, e vão em bom nível protetor já na terceira, quarta semanas. Aí já aumenta o número de anticorpos e protege, inclusive, contra esses tipos de vírus que circulam, né, e que a vacina é muito bem feita aqui no Brasil, é uma vacina segura e deve ser extendida, e está sendo estendida para outras faixas etárias, inclusive outras patologias. Antigamente, Modesto, a vacina era para pessoas com mais de 65 anos, agora a partir de 60. Aí depois foram as crianças, de 6 meses a 5 anos, as gestantes, as puérperas, os índios, as pessoas que têm doenças crônicas. Foi havendo um leque ampliando. A vacina seria o ideal que fosse para todo mundo. Evidentemente, operacionalmente, o governo não tem condição de vacinar todo mundo. Por isso que é eleito uma preferência para determinados grupos, não é? Profissionais de saúde, por exemplo, pessoas que lidam com doentes em casa ou em asilos ou instituições desse nível, e que tem que tomar vacina. E a gente, quando tem menos de 60 anos, quando existe alguma patologia, asma, doença cardíaca, diabetes e outras doenças que são necessárias, que tornam necessária a vacina, o médico tem que dar uma indicação no seu próprio receituário, porque aí, indo à unidade de saúde, essa vacina é realizada. Bem, agora está na hora, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos continuaremos essa conversa com o Dr. Renato Abihammer,
sobre a gripe. Que muita gente às vezes acha que a gripe é uma coisinha simples, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não causa grandes problemas, mas em algumas vezes não. É perigosa, é muito perigosa. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mega Feirão de Pisos e Revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precom por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Estamos retornando, às vezes a gente se apressa um pouquinho e a câmera pega a gente meio no meio da fala, mas estamos retornando, conversando com Renata Birramer sobre a gripe, né, a vacinação. Você já enfatizou aí quem não deve se vacinar, né? Mas mesmo quem tem, digamos, alergia ao ovo, ele tem alergia ao ovo, mas será que, dependendo do grau de alergia, acompanhado do médico, ainda assim ele poderia se vacinar? São casos especiais, são raros. Eu quero ressaltar aqui que são raríssimos casos de alergia ao ovo. Mas existe. É lógico, se você tem alergia ao ovo, uma vacina que tem constituinte o ovo não é indicada, porque pode haver uma reação alérgica, até anafilática, excepcional. Eu gosto de frisar isso aqui para as pessoas não ficarem com medo, né? A maior parte das pessoas come ovo todo dia em tudo. Ou componentes do ovo, né? Uma empada tem ovo. O macarrão tem ovo. Macarrão tem ovo. Então, essas não são alérgicas. É uma raridade. E é doença aguda, né? Você ficar com uma doença aguda não vai tomar vacina. É nenhuma vacina, né? Então, isso aí são as únicas contraindicações excepcionais. A maioria das pessoas podem tomar essa vacina, tem que tomar essa vacina. Às vezes, eu posso tomar vacina? Não, você deve tomar vacina, você tem que tomar vacina. Tem que se enfatizar isso, porque a vacina é a única proteção que nós temos. As outras proteções, evidentemente, são de evitar contato com pessoas com gripe. Nem sempre é possível, né? É lógico, lavar a mão com água e sabão é fundamental, porque a transmissão da gripe, como do resfriado comum, é principalmente do contato, né, pessoal, embora os objetos também possam, os objetos contaminados, objetos pode levar até 24 horas, 48 horas o vírus nos objetos, no tecido, nos papéis menos, nas mãos 5 minutos, mas a maior parte da transmissão dessas doenças, tanto do resfriado comum, que é muito mais comum do que a gripe, muito mais, porque o resfriado comum, Modesto, 2 a 3 episódios nos adultos por ano, e é o ano todo, não é sazonal. E as crianças, até 10 episódios, principalmente crianças na creche. E aí a transmissão de uma pessoa para outra, através da fala, da própria fala, com 1 metro de distância, até 2 metros no máximo, porque o micróbio, né, o vírus, ele tem uma dimensão maior que 5 micra e ele não propaga mais. A lei da gravidade funciona também em cima dele. Nesse caso funciona. E também, além da fala, do espirro, da tosse, existe a transmissão através do contato com a mucosa nasal, do olho e da boca. As pessoas
que cumprimentam uma pessoa com gripe ou com resfriado e depois vai coçar os olhos, ele vai se contaminar. Da mesma coisa a boca, o nariz, então são formas da importância de lavar a mão sempre, né? Lavar a mão sempre e evitar o contato com pessoas que estejam com gripe. Além de o uso de lenços descartáveis, né? São medidas profiláticas, preventivas. Mas a efetiva, mais efetiva é a vacinação. Você já até falou aí sobre esse assunto, né? Mas vamos voltar um pouquinho a ele, porque eu acho importante falar sobre ele. O site do Ministério da Saúde já diz o seguinte: quem deve se vacinar, né? Que a vacina está lá apta a ser fornecida. Pessoas a partir de 60 anos, que eu lembro, você tem razão, até um tempo atrás era 65, já se abriu mais 5 anos aí. Criança de 6 meses a menor de 5 anos. Trabalhadores da saúde. Professores da rede pública e privada, que é importante também. Foi extindido. Não era também. Também não era. Povos indígenas, que são povos de lá, não tem acesso com o índio, quando pega uma coisa, vai embora, né? Difícil. Gestantes. Né? Puérperas. As puérperas que tem que explicar. Até 45 anos depois do parto. 45 dias. 45 dias depois do parto. Puérperas, o nome é esquisito, mas são mães que tiveram neném recente, né? O nome era bonito, né? Puérperas, né? Mas é isso aí, é mãe de parto recente. Pessoas privadas de liberdade, quer dizer, presídios, jovens que estão em medida socioeducativa, funcionários do sistema prisional e, como disse o Renato também, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Residentes em asilos também, estendendo por isso. Esses estão sujeitos à prescrição médica, né? Que normalmente são pessoas com alguma condição especial. Se ele tiver menos de 60 anos, é exigido a prescrição médica. Agora, você mesmo já disse que o ideal é que todo mundo tomasse essa vacina. Ideal. Existe o efeito rebanho, né? O efeito rebanho é quando um grupo toma vacina, a proteção se estende, né? As vacinas contra as doenças infecciosas, mais ou menos, todas elas funcionam dessa forma. E vacinando esse grupo de pessoas, que são milhões de pessoas, né? 50 milhões mais ou menos aproximadamente, tem esse efeito rebanho no resto da população. Mas o ideal mesmo é que, se puder, todo mundo seja vacinado. Essa vacina, aí quer dizer, se a pessoa não tem o direito de tomar vacina gratuita no serviço público, existe a possibilidade de tomar, digamos, nos hospitais particulares. Ela é muito cara? Não é muito cara. Essa vacina da antipneumocócica é mais cara. Quanto a pneumonia, mas quanto a influenza não é cara, não, dá para fazer. E muitas empresas, elas fazem dos seus funcionários. Muitas empresas, aqui em Friburgo mesmo, muitas empresas compram a vacina e vacinam seus funcionários. Que é bom, né? Porque uma das razões de... Evita o absenteísmo. Evita o absenteísmo. Eu mesmo, eu não sei se era uma gripe ou um resfriado, mas foi bem forte. Há umas 3 semanas eu fiquei 2 dias em casa. E eu trabalho, né? Porque eu não aguentava, né? Dor no corpo, né? Tossindo muito. Você fala, e muitas empresas fazem isso. Fazem isso. Isso aí deve ser empresas, às vezes entidades mesmo, né? Que tem condição de comprar, deve comprar, né? Porque não é cara, dá para fazer. Inclusive, é uma colaboração com a saúde, né? Importante. E você falou outra coisa importante, né? O efeito rebanho. Porque se você tem muita gente vacinada, significa que aquele vírus não vai circular. Exatamente. Se ele não circula, não vai transmitir. Há uma redução drástica do número de casos, né? E é bom lembrar, Modesto, aqui para os nossos amigos e nossas amigas, que a gripe é uma doença grave. Eu lembro da epidemia de 1918, né? Aquela gripe H1N1. A espanhola, né? A espanhola. Foram mais de 40 milhões de mortes. Aliás, esses números são controversos. Alguns acham que foram mais, menos. Mas se fala pelo menos 40 milhões de pessoas morreram naquela gripe de 1918. Depois nós tivemos, em 1957... A asiática, né? Aí já era H3N2, H3N3. Depois tivemos já de 68 H2N2. E tivemos agora recente, né, que nós participamos aí dos trabalhos eu era vereador na época, nós, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, foi muito importante aquelas ações feitas em 2009. Aquela gripe, né? Diz que a gripe suína, H1N1, né? Que começou. Que era uma gripe que já tinha passado, era a mutação, né? Porque ela já tinha. Não, houve várias variantes. H1N1,
Não é? Isso H1 é explicar aqui para o telespectador de uma maneira resumida. H é hemoglutinina. N é neuraminidase. São glicoproteínas que ficam no envelope viral. E essas glicoproteínas que dão essa diretriz de nome e tipo e subtipo de gripe. Às vezes H1N1 são tipos diferentes. Embora seja H1N1, aquela sazonal é diferente da panepidêmica, como aconteceu em 2009. Aliás, o primeiro caso de 2009 foi interessante aqui. Eu estava... teve uma ex-secretária minha que casou o filho dela lá em Niterói, e foi um grupo bem grande de Friburgo, que era um amigo dela, trabalhava com a gente aqui antigamente era Centro de Saúde, Silvio Henrique Brown, hoje Policlínica Centro. Aí foram mais de 10 friburguenses lá em Niterói, lá em Charitas, né, uma festa lá. E uma das nossas companheiras disseram, eu vou à Argentina. E no Brasil não tinha praticamente nenhum caso. E a Argentina já tinha alguns casos. Eu falei, você vai lá, cuidado que você vai pegar H1N1. Ela voltou com febre. Foi o primeiro caso de Friburgo. Aí me procurou, falou, você foi falar? Eu falei que... Você procura a boca, o leão, ele te morde. E aí nós tivemos que procurar o Tamiflu, o Oseltamivir, naquela época não era fácil a disponibilidade desse medicamento, e ela está legal, ficou boa rapidamente. Né? Aí o pessoal foi lá, todo mundo de máscara, veio o pessoal lá do Rio, foi uma cena... Aí ele faz uma presepada danada também. Essa história, né, que a gente sabe que é recorrente, né? Eu estava comentando, né, ontem mesmo eu vi você já falou sobre isso, mas é bom sempre enfatizar, né? Ontem eu ouvi de uma avó dizendo que não deixa o neto dela tomar vacina, porque a vacina, em vez de proteger, mata, né? A gente sabe disso, aí você sabe da história, né? Até coisas folclóricas do tipo... que o governo dá vacina porque quer matar velhinho para não pagar previdência. Eu já vi isso várias vezes, né? Parece que até é piada isso. Mas né? nego leva uma a sério. Coisa absurda, né? Mas, infelizmente, as pessoas repetem isso. Outras pessoas, eu já ouvi isso de várias pessoas. Esse absurdo. Que é um absurdo, né? O grande problema, por exemplo, eu falei para essa avó que ela tá, a filha, né, ouve a avó e não vai dar, tem uma neta de deve ter 1 ano, não vai dar vacina. Não, tomara que a filha não ouça a avó e dê a vacina. Pois é, esse é o problema. A Rosemary vai dar a vacina para o neto dela. Vai dar, né? O neto dela, ela tem mais de 6 meses, então tem que tomar vacina. Uma outra questão também, eu canso de ouvir, já ouvi várias vezes, inclusive dentro de família, né? Modesto, tomar vacina não adianta, porque eu tomei a vacina e peguei a gripe. O que muita gente não sabe que a gripe protege muito, mas ela não quer dizer que ela protege 100%. Né? É por aí, né? Mas mais de 90%. Agora, o problema é que essas pessoas que dizem que pegaram gripe sempre, sistematicamente, acontece que eles confundem 2 doenças diferentes. Existe a síndrome do resfriado comum e a gripe. O resfriado comum... Eu vou explicar um pouquinho melhor, até para as pessoas entenderem. O resfriado comum é uma doença a mais prevalente do mundo. 40% das doenças são resfriado comum. Você vê a prevalência dessa doença, a incidência dessa doença, aliás. O adulto tem 2 a 3 casos, a criança, como eu disse aqui, até 10 casos, 10 episódios por ano. Não é? E é causada por uma série de vírus, são mais de 200 vírus. Ela também é virótica? Principal é virótica. Principal é o rinovírus. O rinovírus tem 100 subtipos, ou sorotipos. Por isso que deve ser difícil fazer vacina. É praticamente impossível. Nos conhecimentos nossos atuais é impossível. Mas a medicina está evoluindo. Pode ser que no futuro, ainda um pouco distante, nós tenhamos uma vacina. Porque não é só o rinovírus. Nós temos o adenovírus, temos o coronavírus, temos vírus respiratório essencial, isso tudo resfriado comum. Agora mesmo, nesse século agora, que nós estamos no século XXI, surgiram mais 2 vírus que também podem causar essa síndrome do resfriado comum. E aí, em geral, você não consegue fazer o diagnóstico da causa, porque é muito difícil. Você não tem laboratório, tem que levar lá para a Fiocruz, é muito difícil. Mas o resfriado, a diferença do resfriado básica para a gripe é que o resfriado é uma doença autolimitada. Ela fica só nas vias aéreas superiores.
excepcionalmente da febre, dor no corpo, mas são sintomas nasais. Coriza, espirro, dor na garganta, uma sensação, né, de mal-estar geral, mas não atinge o indivíduo obrigando a deixar de trabalhar, deixar de ir à escola. Incomoda, né? Incomoda, mas não impede as suas atividades rotineiras habituais. Já a gripe não. A gripe é causada por influenza vírus, que são aí, né, influenza A, B e C. A C não tem nenhuma importância epidemiológica. Nós ficamos com a A e B, e ambas são cobertas pela vacina. A gripe é um quadro agudo, começa com febre alta, mal-estar, dor de cabeça. A gripe tem o espirro. Espirro. Não, o resfriado também. A resfriado tem isso, e a gripe também pode dar espirro, pode dar. Espirro. Mas atinge as vias aéreas inferiores e o quadro sistêmico, o quadro geral da gripe, não é com febre alta, mais de 38. Teve que febre. Não acontece, nem sempre. Às vezes o resfriado também pode dar febre. Né? Menos de 20%, mas pode dar. Mas o resfriado não compromete a saúde como um todo. As pessoas não se sentem mal, vão trabalhar assim mesmo, vão para o. A sua, eu não sei o que foi, não, né? Porque você parou de trabalhar 2 dias de cama. Mas, de qualquer maneira, o resfriado é muito autolimitado, leva 3, 4, 5 dias, acaba, né? Pode complicar, mas é raro. A complicação pode dar uma otite média, pode dar uma amigdalite, pode dar até pneumonia. E rinocinusite em 0,5% a 2% dos resfriados. Aí dá muita rinocinusite, porque é tanto resfriado, milhões de pessoas pegam e vão aparecer rinocinusite como complicação. A gripe é muito pior, né? Porque a gripe leva você para a cama, 3 a 5 dias, a maior parte cura sem nada, né? E hoje nós temos um medicamento, que nós depois podemos tratar desse medicamento. Vamos falar. Né? Está na hora de intervalo? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando com vocês sobre a questão da gripe. Vamos voltar a essa questão do resfriado, né, da gripe. A gente ouve, né, aquela história, né? Ah, fulano, você está resfriado? Olha, tem que tomar muita água, cama, toma um chazinho e resolve. O grande problema de você mandar uma pessoa, né, que a gente sabe que, ainda mais depois de que apareceu o tal do Google, todo mundo é médico, né? Você deve encontrar isso, né? Antigamente, eu me lembro que tinha uma injeção milagrosa para esses resfriados e para gripe. Ia lá na farmácia, tomar uma injeção, não sei de quê. Isso tudo é mito. Vitamina C não adianta nada, está comprovada cientificamente. É um gasto desnecessário para o paciente, fora os prejuízos que a vitamina C pode dar, em alguns casos. Então, não tem. O tratamento do resfriado é puramente sintomático, tratar os sintomas. Se tiver coriza, pode usar um antihistamínico, pode usar um descongestionante nasal, mas tem que ter muito cuidado, porque esse descongestionante nasal, ele pode ter uma substância lá que pode levar a aumento da pressão, a alterações cardiovasculares. Ou seja, quem tem hipertensão tem que ter muito cuidado. Tem muito cuidado. Inclusive medicamentos por via oral que tem esses medicamentos, né? Fenilefedrina, por exemplo, nafazolina. Esses medicamentos são muito perigosos, né? E são vendidos largamente. Tem um produto aí que custa R$2, R$3, o pessoal usa e direto devia ser proibido, né? Devia ser proibido, o laboratório devia ser proibido de fabricar, a Anvisa tinha que ir nisso, porque é um remédio que alivia a congestão nasal, a pessoa pensa que vai resolver e usa aquilo de uma forma contínua. Analgésicos, né?
se tiver uma tosse seca e improdutiva, pode usar um xarope para tosse e mais nada. Não precisa nem ficar em repouso, né? Vai ficar bom, resfriado. Já a gripe, não. A gripe requer maiores cuidados, né? É lógico que medicamentos sintomáticos também são importantes, porque você está com aquele mal-estar, tem que tomar analgésico, já vai melhorar, não é? Um descongestionante nasal indicado pelo médico também está correto. E na gripe existe um antiviral específico, né? Que é usado principalmente o Tamiflu, que é o nome comercial do oseltamivir, que ele é muito útil nas 48 horas iniciais. Ele é um inibidor, nós falamos dessas glicoproteínas, que existe, né, a hemaglutinina e a neuraminidase, ele é um inibidor da neuraminidase e aí ele destrói o vírus. Isso é muito importante. E ele funciona nas 48, no máximo 72 horas. E nos casos, antigamente, era indicado só em casos graves, né? Nessa pan-epidemia de 2009, inclusive o governo mandou, ficou lá no Corpo de Bombeiros, o oseltamivir para ser distribuído com indicação médica, e foi distribuído aí, realmente foi um sucesso, né? Porque ele funciona mesmo, funciona. Não é milagre, não é uma coisa... Agora, as complicações da gripe são muito prejudiciais à saúde, pode levar até ao óbito, muitas vezes, principalmente naqueles grupos etários extremos, criança, idosos e pessoas que têm patologias. Por isso que o governo se preocupa muito em imunizar essas pessoas para evitar as complicações, né, da gripe. Porque o sujeito que toma uma vacina, mesmo que ele pegue a gripe, aí não estou falando do resfriado, que resfriado ele vai pegar independente da vacina, que a vacina não protege nada. Não protege o resfriado, não protege. Protege a gripe. Então, isso é uma diferença que a gente tem que estabelecer e repetir, né, porque as pessoas confundem. Peguei a gripe, tomei a vacina, fiquei resfriado, fiquei gripado. Eles dizem gripado. Normalmente não fala resfriado, fala gripado. Fala gripado. E não é verdade, né? Não é verdade. Ele teve resfriado porque 2 a 3, principalmente no inverno, aumenta o número, porque as pessoas ficam mais em ambientes fechados, né? O contágio aumenta, né? E são mais, a incidência do resfriado aumenta também significativamente, embora o resfriado dê um ano inteiro. Renato, você falou, a gente sabe, né? Como você disse, a gente fica resfriado 2, 3 vezes por ano, né? Quando não fica mais, né? As crianças mais ainda, né? E a gripe já não é bem assim, né? A gripe não. A gripe, ela pode passar pode passar anos sem pegar. Agora, esse é o problema. Normalmente, quando a gente fica resfriado, eu até acredito que, como você diz, a gente muitas vezes não sabe nem quando é um é outro, né? Pode estar gripado, não sabe. Mas normalmente começa sempre com isso, né? Eu estou passando mal, vou tomar lá um analgésico, aí toma um xarope. Quando é que você diria que a família ou a pessoa tem que se preocupar, tipo assim, puxa vida, agora eu tenho que procurar um médico, tenho que procurar um hospital, porque senão eu estou cruzando um caminho perigoso. Se eu ficar em casa, eu posso, quando ver, ir até a óbito, né? Essa diferenciação é muito importante, porque o resfriado, a maior parte das pessoas não vão ao médico, nem tem sentido, né? Ir ao médico com um resfriado comum. Mas a gripe não. Se a pessoa tiver febre, dor de cabeça forte, mal-estar geral, apatia, falta de apetite, náusea e vômito, que é muito comum em criança, náusea e vômito, e nessa epidemia de H1N1, essa aqui de 2009, tinha muitos casos com náuseas, vômitos, com comprometimento do aparelho digestivo. Então, nesses casos, procurar o médico. Aí tem que procurar, porque se estiver nas 48 primeiras semanas, tem indicação... As 48 primeiras horas. Primeiras horas tem indicação do Tamiflu. Tamiflu, oseltamivir, que é a substância. Agora tem uma série de... a gente está sempre acostumado a ouvir, por exemplo, olha, fulano não anda descalço dentro de casa, que você pode pegar resfriado. Isso tem alguma coisa a ver? Isso são outros mitos. O que pega resfriado é o contágio, é um vírus. Então não há nenhuma possibilidade. Foi para o sereno, pegou resfriado que foi para o sereno. Ficou debaixo da chuva, ficou na chuva. Essas coisas não existem, né? São mitos que têm que ser desfeitos, né? O resfriado e a gripe são organismos, são vírus, são transmitidos
pelo contágio de pessoas. Se você não tiver contágio com resfriado, com ninguém resfriado ou com ninguém gripado, você não vai pegar resfriado. Você pode sair sem camisa, pode andar descalço, pode tomar banho frio, não tem problema nenhum. Agora, o problema é o contágio. É o contágio. Tem um problema também, que algumas variações, né, que a gente chama inversões térmicas, pode levar à exacerbação de algumas doenças, como rinite e asma, que isso é outra coisa. A rinite e asma pode ser desencadeada por inversões térmicas. Mudança poluição, bruta de temperatura. Pode. Mas, essa época do mas ano não que é vírus. Não é vírus. Também pode ser desencadeada. É um problema mais alérgico. A asma e a rinite pode ser desencadeada também por viroses. O resfriado é um gatilho que pode levar a uma crise de asma e uma crise de rinite. É preciso diferenciar bem isso. Agora, isso que você falou foi muito bom você ter dito isso, porque são mitos que aquela história, meu filho, leva o agasalho. Se a fria é bom levar o agasalho, mas não... Por desconforto térmico só, né? Mas não vai mudar nada não vai em relação à virose, não. Agora, você falou dessas doenças, por exemplo, quem a pessoa tem bronquite, asma, rinite. Isso aí, em termos de, por exemplo, da gripe, isso potencializa os efeitos? Sem dúvida. Se exacerba a gripe e o resfriado também. O próprio resfriado. Exacerbam ambas as doenças, elas podem levar a uma exacerbação da asma, da DPOC, agudizar a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite crônica, a rinocinusite, né? Pode desencadear episódios agudos, né? Elas podem, por isso que se vacina as pessoas que têm essas patologias. Você falou uma coisa importante, a gente sabe que é comum, né? A minha esposa mesmo, mas rei de fazer isso. Chega o inverno, as pessoas trancam a casa toda, né? Esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema porque a circulação do ar é muito importante, né? Nos Estados Unidos, nas epidemias, esse ano teve lá bastante casos de gripe e mortes. Nós estávamos até conversando no telefone, você falou comigo que nos Estados Unidos mata muito. 65 mil mortes pela gripe. É nos Estados Unidos, imagina. Eles lá têm uma separação das pessoas que vão aos pronto-socorros, né? Ou clínicas, eles separam as pessoas, né? Usam máscaras especiais, né? Não ficam em contato. Aquele negócio dos 2 metros, 1 metro, é muito importante, né? Porque o vírus não ultrapassa mais de 2 metros. Né? Isso é muito importante, porque o contágio que é essencial, como um ambiente fechado, como você falou, aí é muito mais fácil. Ele está circulando ou no ônibus, ou em ambientes comuns, né? Você tem muita possibilidade de contágio. Você falou uma coisa interessante, você falou que normalmente o vírus, né, ele atinge, em termos, né, depois que ele é expelido pelo corpo, no máximo 2 metros, né? Isso na suspensão. Isso. Agora ele pode ficar num objeto desse aqui. Ele pode cair. Ele pode ficar em uma superfície dura, né, não porosa, ele fica entre 24 e 48 horas. Na roupa ele fica entre 12 horas mais ou menos, aproximadamente. Eu lembro que em 2009 se propagou muito a ideia do uso do álcool, né, gel, né? O álcool gel tem sua significância, mas é muito mais importante do que o álcool gel, é bom que se frise em relação ao resfriado, que é mais comum, do dia a dia, que nós temos todo dia resfriado, é usar o sabão. O sabão é mais efetivo, interessante, né? E naquela época... época... O sabão é mais efetivo do que o álcool gel. Eu lembro que as pessoas se preocupavam muito em... É um pouco meio da cabeça do ser humano. Eu lembro que as pessoas se preocupavam muito em usar álcool gel, se preocupavam muito em lavar a mão. Aí passou a epidemia... Esqueceram. Esqueceram tudo, né? Então vamos voltar agora, né? Porque, para evitar, né? Eu creio que não vai ter nenhuma epidemia importante, a gente torce para isso, né? Tem os alarmistas, né? Eu sou otimista, não sou alarmista, mas eu sou precavido. Eu acho que a prevenção é tudo. E as pessoas não podem abdicar do direito de fazer a vacina e impedir o surgimento de uma doença cuja evolução a gente não sabe. Porque na epidemia de 2009, eu falo dessa epidemia, porque teve muitos casos muito estudados aqui no Brasil, inclusive no Brasil, né? De pneumonias pelo próprio agente viral, pneumonias de complicação bacteriana, pelo pneumococo, por
estáfilo, que também é um germe resistente, inclusive estáfilo resistente à metacilina, que houve nessa epidemia. Nós aprendemos muito com essa epidemia, né? Então, a evolução em jovens da gripe, muitos tiveram evolução para pneumonia, jovens rígidos, sadios. Por isso, se você pegar uma gripe, você não sabe como é que vai evoluir. Por isso é melhor não pegar. Melhor não pegar. É melhor não pegar. Ontem eu também ouvi um amigo meu falar, Modesto, eu tomar vacina agora, tem muita gente, eu vou esperar quando acabar essas filas. Você estava falando que a gente sabe, com qualquer vacina... Tem um cronograma, né, que é estabelecido pela rede pública, porque é difícil você não vacinar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então foi feito um cronograma de prioridade, né, baseado, né, nos grupos principais, que os principais mais vulneráveis à doença são vacinados primeiro, né, inclusive os profissionais de saúde, né, e eu ainda nem tomei a vacina minha. Né? Você não tomou ainda não? Ainda não. E eu lido muito com... Você lê, o seu problema é que você lida ano passado eu venho me vacinando todo ano. Tem que vacinar, e tem que vacinar. Tá vendo uma coisa que você tem que cobrar dele? Para ele tomar vacina. Eu vou tomar. A gente sabe, a vacina ela é recomendada para pessoas com mais de 60 anos. Quer dizer, e anual, hein? Não adianta do ano passado, porque o vírus que circula o ano passado é dessa vacina atual. O outro foi no outro ano. Ou seja, há mutações. Isso. Cada ano são vacinas diferentes. Ou seja, não adianta aquela história, me vacinei ano passado. Não, e essa vacina leva 6 a 8 meses para ser preparada. Né? Demora, não é rápido não. Por isso que aqui no Brasil, isso é muito bem feito. Muito bem feito. Temos que sempre exaltar quando existem coisas boas, né? E a vacinação contra a influenza é uma das melhores coisas que foram feitas no nosso país. Eu estava falando que o idoso acima de 60 anos é indicado. Agora a gente ouve às vezes falar, a pessoa está muito velhinha, não deve tomar vacina. Conversa fiada. Pode estar com 90 anos. Dificulta, né, a formação de anticorpos. Né? A imunidade cai, né, com a idade, mas os anticorpos que são formados são suficientes para evitar a doença grave ou evitar a própria doença. Ou seja, não tem essa história não. De idade, limite de faixa etária não existe. E se a pessoa de repente não pode se locomover até um posto de saúde? Aqui no Friburgo, a Secretaria de Saúde manda até em casa. Manda até em casa, né? É questão de procurar... Não, é muito bem feito. O serviço de imunização da Saúde de Friburgo é perfeito, funciona. Uma das coisas que funciona há muito tempo, né? O Brasil... Não é de hoje, não. Funciona há muito tempo. É uma equipe lá altamente qualificada, é bom elogiar, né? São pessoas dedicadas e que funcionam. Essa vacina antipneumocócica que eu falei com você, que é importante, né, para as pessoas que têm outras patologias, você faz uma solicitação, entrega na unidade de saúde, eles ficam com o telefone do paciente, depois, sem dúvida, não vão ligar e vão vacinar. Ou seja, isso aí funciona. O Brasil tem essas coisas, né? Nós temos as chamadas ilhas de excelência, né? Tem coisas que não funcionam de jeito nenhum e tem outras que infelizmente funcionam. nós não temos ambulatório. É por isso que é bom que se frise essa pletória, esse enchimento nas unidades de hospital, né? E pronto-socorro, né? Nós precisamos atender aí, se nós tivéssemos um ambulatório funcionante, 80% dessas idas aos pronto-socorros e aos hospitais seriam reduzidas. Eu sempre falo isso. Você sempre fala, você sempre defende essa tese. Não, eu defendo e provei. Quando eu fui secretário, primeira vez, eu recebi o pronto-socorro do Raul Sertan com 11 mil atendimentos mês. Quando eu saí, eram 6 mil. O ideal é que Raul Sertan tenha o menor atendimento possível, porque senão as unidades básicas estão funcionando. Aí é que está. Isso aqui o hospital, se estiver vazio, que a saúde está perfeita. Isso sinal. É utópico. É claro. Bem, a gente está chegando ao final. Quero agradecer lá em cima o Marconinho, que está comigo, o Charles aqui, a Suzy, obrigado por ter vindo. Renato, obrigado mais uma vez. Você é uma pessoa que sempre que o programa precisa, você não é agente político que é só. Você toda vez que a gente precisa... Eu sou ex-político. Não, ex-político. Será que é mesmo, Renato? Não quero mais saber disso, não. Agora, eu tenho que agradecer. Agradecer a oportunidade de rever os nossos queridos amigas e amigos. E você, né, sempre atencioso e preocupado com essas questões, né? A gripe é uma questão importante e você hoje aqui me deu a oportunidade de tirar alguns aspectos negativos que são feitos aí nesses fake news,
e poder mostrar a necessidade dessa vacinação, importantíssima para a saúde de Nova Friburgo. Bem, eu vou encerrar, como sempre, com uma frase, com um pensamento. Esse aqui quem disse foi o Sócrates, o grande filósofo ateniense que viveu há cerca de 2.400 anos. Olha que tem tempo, né? Ele disse o seguinte: se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstém-te de o ajudar. Ou seja, quer dizer o seguinte: você, para querer ter saúde, tem que procurar descobrir as causas da doença, que a gente está fazendo aqui hoje. A gripe, a gente só pode ajudar, no caso da gripe, para valer, é se vacinando. É isso que eu pensando que eu vou fazer hoje, dando informação para acabar com essas bobagens, esses mitos. Eu achei interessante isso que o Renato falou no final, né? Aquelas histórias: olha, se você pegar chuva, você vai passar mal. Não bota o pé no chão não, meu filho, que você vai ficar doente. Quer dizer, são os mitos que se criam e que não vão fazer a saúde. O que faz a saúde, por exemplo, é se vacinar, tá bom? Uma boa noite a todos.